Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se eu não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo assim me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender? Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos iam desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender? Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos iam desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem.
e me diz coragem, e me diz coragem, coragem. Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Eu tenho certeza que quando você escuta esta música ou muitas outras que falam da presença do amor de Deus na nossa vida por meio das pessoas, você naturalmente faz uma leitura de quem significou isso na sua vida. Eu costumo dizer, minha gente, que não há como a gente se aproximar de Deus sem antes a gente ter conhecido o amor humano. Não tem como. Porque é quando eu me sinto humanamente amado por alguém que eu entendo o significado do verbo amar. Mesmo que o amor seja machucado pelo pecado, quando ele é vivido com boa intenção, ele edifica. Sim, os nossos pais não fizeram nenhum curso para o amor. Eles aprenderam amando. Por isso que muitos de nós temos feridas que foram provocadas por eles, que numa tentativa de nos amar, muitas vezes nos feriram. Faz parte da vida. Eu também firo quando amo. Eu também sou ferido quando sou amado. Faz parte aqui do meu processo. Quando eu quero me curar como pessoa à luz do sagrado, eu preciso rever os amores humanos que eu vivi. Quais foram os benefícios que me trouxeram? Quais foram as feridas que me deixaram? Por isso que conversão é um exercício constante de rever a vida. Quando eu olho para as minhas experiências humanas, eu consigo identificar nelas o que delas me favorecem como homem, como cristão. O que delas me desfavorecem como homem, como cristão. Você também sabe fazer isso. Sempre que eu estou diante de uma multidão, falando de cristianismo, eu tenho consciência de que ali existem formas diversas de se viver o cristianismo. Porque cada pessoa é uma história. Eu, por exemplo, quando nasci, eu comecei a receber a influência dos que me amaram. E o amor com que me amaram, ele pode ter me ajudado a entender o amor de Deus ou podem ter me dificultado. Vai depender. Quando eu estou diante de uma multidão, volto a dizer, eu estou diante de diversas formas de compreender o cristianismo. Por exemplo, se eu fui amado e motivado a ser solidário, e com a criança é mais fácil a gente conseguir isso, é muito mais fácil você ensinar uma criança a ser solidária do que ensinar um adulto. Porque o adulto já está cristalizado, né, como nós falamos na psicologia, que é quando você tem dificuldade de alterar alguma coisa no temperamento, no comportamento da pessoa. Uma pessoa cristalizada, Deus tem pouco acesso. Não é que ele não queira ter, é porque a pessoa coloca tantos obstáculos que fica difícil ele agir. Mas ele continua tentando, vai batendo, uma hora quem sabe. Mas, por exemplo, se eu fui uma criança educada para a generosidade, se desde muito pequeno a minha mãe me ensinou a dividir o que eu tinha e sobretudo quem eu era, que dividir o que se tem é uma coisa, dividir quem se é outra coisa. É muito mais fácil você tirar um dinheiro que está sobrando e dar a alguém
isso você está dando o que você tem, do que você tirar 2 horas do seu tempo para parar e ouvir aquela pessoa. É muito mais exigente. Ou você retirar um tempinho do seu tempo, eu vou passar hoje 40 minutos lá no asilo da minha cidade. Vou lá ouvir os velhinhos, vou lá levar uns presentes, vou lá cantar uma música, você que é músico, vou lá fazer alguma coisa por eles. Ou eu sou fisioterapeuta, vou pedir uma licença lá à direção do asilo, para de vez em quando eu ir lá fazer uma massagem nos pés, aliviar um pouco das dores. Isso não é dar o que você tem, é dar quem você é, porque você está retirando o seu tempo e você está indo generosamente dar-se ao outro. Claro que você também, de alguma forma, dá o que você tem, porque se você estivesse cobrando por aquele serviço naquela hora, você estaria ganhando, mas você escolheu não cobrar. Você foi generosamente entregar alguma coisa a alguém. Então, quando sou educado para a generosidade, eu tenho muito mais facilidade de viver o cristianismo, porque sem generosidade não há cristianismo. Como eu gosto de dizer, pode até haver religião, mas cristianismo, adesão ao Cristo, vivência espiritual, não há. Posso ser católico, não falto uma missa, participo de todas as novenas, participo de todas as trezenas, estou sempre na primeira fila do banco lá na igreja. Sou catolicíssimo, mas ainda não sou cristão. Por quê? Eu só sou cristão quando eu tenho as virtudes de Jesus em mim. Sem generosidade pode até haver catolicismo, mas não há cristianismo. Posso até ser uma pessoa religiosa, mas não sou espiritual. Então, quem passou pela nossa vida e nos ensinou alguma coisa, deixou uma marca positiva em nós, será eternamente lembrado. Sabe por quê? O nosso cristianismo é construção. O nosso cristianismo é construção. E você sabe exatamente quem participou da construção do seu cristianismo. Aquele padre que lhe ensinou a rezar. Tem o padre que de repente num determinado momento da sua vida lhe ensinou a refletir. Tem aquele padre que lhe ensinou alguns exercícios de piedade. Tem aquele padre que ensinou você um pouquinho de teologia, um pouquinho de catequese. Aí saímos no mundo religioso. Aquela catequista, ou aquela vizinha, aquela pessoa que você de repente ouviu um conselho, nunca mais encontrou, mas foi importante para a edificação de uma virtude cristã na sua vida. Nós estamos aqui, por exemplo, com o livro do nosso querido Monsenhor Jonas Abib, que eu recomendo, se você ainda não leu. É fácil, só você entrar em contato com a Canção Nova, está aqui, é da editora Canção Nova. Nós estamos no mês de agosto, nós estamos no convento de Santa Clara, dia 11, foi dia dela. 350 anos do convento Santa Clara aqui, em Taubaté. Monsenhor Jonas Abib, o Flávio, nosso diretor, estava me contando que ele entregou e rezou e pediu que Santa Clara ajudasse na edificação do sistema Canção Nova de comunicação. Ela é padroeira da televisão. Eu fico olhando, pensando, o Monsenhor contribuiu na edificação de muito caráter cristão, inclusive no meu. Nós temos a comunidade, os filhos, que ainda hoje bebem no carisma de Monsenhor Jonas Abib. Eu não tenho como falar da minha vida cristã sem falar do Padre Léo, que aliás, Flávio, eu estava me lembrando, né? Você ficou muitos anos no programa com ele, né? Na tenda. Como aquele homem nos ensinava, né? O Léo, ele teve uma importância enorme, inclusive para me ajudar com o tema do programa da semana passada. Recorda-se que nós falávamos de ser a pessoa no lugar certo?
Padre Léo, uma vez, num exercício muito simples, ele me encontrou chorando num corredor. Eu era só pecado. Eu estava moído pelo pecado, sabe? Quando uma pessoa fica, parece que foi atropelada por Satanás. Era eu naquele momento. Um atropelado por Satanás. A jamanta de Satanás tinha passado por cima de mim com todas as suas rodas. E eu me lembro que eu estava desolado. Eu era religioso, já consagrado, mas tinha uma namorada, estava apaixonado por ela, não sabia muito bem o que eu queria da minha vida. E eu estava ali. Muitos de vocês já me ouviram contar essa história, mas vale lembrar um pedacinho dela. Eu tinha me levantado de madrugada, eu me lembro que eu passava noites em claro, não conseguia dormir. Pecado tira o sono, incoerência tira o sono. Estava me sentindo mal com a minha vida. Aliás, um dos sintomas do pecado é a gente se sentir mal com a vida que tem. E às vezes é acúmulo de pecado, acúmulo de erros. O ser humano foi feito para errar, não tem como. Eu erro o tempo todo. Mas quando eu me acostumo com o meu erro, isso vai gerando uma espécie de febre emocional, febre espiritual, que me retira a disposição de viver. E eu passava às vezes a noite em claro por causa disso. A consequência do meu pecado estava me machucando. E eu me lembro que eu ali de madrugada levantei para pegar uma água no bebedouro que ficava assim no finalzinho do corredor. O corredor todo escuro, mas eu conhecia de cor. Fui sem acender a luz para não clarear o corredor, e ali estava a porta de todos os quartos de todos os meus companheiros que dormiam ali. Se eu acendesse a luz do corredor, naturalmente vazaria luz pela porta dos quartos. Eu não queria incomodar ninguém, foi no escuro. E eu me lembro que quando eu estava com a garrafa de água enchendo ali naquele bebedouro, o Padre Léo estava chegando de uma viagem. Isso era umas 4 da manhã. Trabalhava muito, o Léo era um homem muito trabalhador. E eu me lembro, minha gente, que de repente eu senti aquele abraço assim, por trás, me segurando assim pelo ombro, passando a mão aqui pela minha barriga, um abraço muito fraterno. E eu só escutei ele falando assim: ei, meu menino, acordado uma hora dessa? Aquela palavra do Léo, acordado a uma hora dessa, repercutiu dentro de mim de uma forma diferente. Acordado a uma hora dessa. Era um acordar que não era apenas despertar de um sono. Era um acordar para a vida. Aquela hora da madrugada, Deus me tirou daquele quarto para viver aquele momento. Eu imediatamente comecei a chorar. Abracei ele, chorei, não disse nada do que estava acontecendo comigo. E ele só me falou assim: meu filho, nós somos igualzinho essa garrafa d'água. Algumas têm um furinho e a água sai, vai embora. A gente se sente vazio. Mas quando a gente sabe que perde água com muita facilidade, o que a gente precisa fazer? Não se distanciar da fonte. Fique próximo dela, e a sua garrafa nunca estará vazia. Eu me lembro, minha gente, que aquela frase me ajudou a entender o que significa viver em Deus. Sim, eu sou uma garrafa que se esvazia facilmente. É da minha personalidade. Como eu sou muito... A minha missão me coloca muito para os outros. Muitas vezes eu não tenho tempo de me recompor. E às vezes eu me sinto dando aquilo que eu já não tenho mais. Em muitos momentos foi assim. Em muitos episódios da minha vida, o meu cansaço existencial era resultado de
de um desabastecimento. Acontece. Sabe quando você se sente vazio, parece que não tem o que oferecer? Pois é, só se você se aproximar da fonte. Quando você fica em Deus, mesmo que o pecado drene um pouco daquilo que é sagrado em você, você nunca deixa de repor, porque você sabe que a única forma de enfrentar a sua fraqueza é estando ligado em Deus. Aí a gente lembra da parábola que Jesus contou sobre a videira e os ramos. Eu sou um ramo da videira. As minhas raízes são nele, estão nele. E o Léo, naquele momento, ele me ajudou, ele me deu um substrato, digamos assim, que dura até hoje. Então a construção espiritual que ele me concedeu naquele momento, e reconstrução eu posso dizer, não terminou ainda. Então é muito bom a gente passar pela nossa história e lembrar quem nos colocou diante de Deus. Quem foram as pessoas que colaboraram para a edificação do nosso caráter cristão. E lembrar que hoje eu preciso ter vínculos assim. É interessante como no cristianismo não é possível viver na solidão. Você pode construir momentos de solidão, são importantíssimos para o nosso crescimento pessoal. De vez em quando volto para casa, a solidão é importantíssima na minha reconstrução. Mas depois eu preciso conviver. E eu preciso conviver com quem me agrega. Eu preciso reunir os meus. Nós nunca estivemos tão necessitados, minha gente, de descobrir quem são os nossos. Sabe? Se você quer viver de maneira saudável, espiritual, se você quer ter uma vida espiritual, você precisa se cercar de quem lhe ajuda a construir espiritualidade. Não tem como você querer a vida espiritual estando com pessoas que drenam o que você tem de espiritual. Não adianta você querer conciliar uma vida espiritual com os perfis de fofoca que você segue, que só vão trazer vida dos outros para você e de uma forma muito negativa. Nos Estados Unidos está havendo agora um movimento de deixar de seguir os influenciadores vazios, os que nos influenciam o vazio, o que nos influenciam a futilidade. Está na hora de nós cristãos tomarmos esse posicionamento. Quem você segue nas redes sociais? A quem você dá importância? A quem você escuta? Cuidado. Cuidado, porque às vezes você está querendo construir uma vida espiritual, mas está recebendo influências de quem não tem vida espiritual e de quem não contribui com a sua espiritualidade. Você pode dizer, padre, isso é exagero. Não é. Eu sou aquilo que eu estou absorvendo também. Eu sou aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou metabolizando aqui. Por isso, um exercício de conversão. Vai lá na sua rede social, dá uma olhadinha em quem você segue. Deixar de seguir aquilo que não influencia positivamente você é sem dúvida um exercício de mudança e de conversão. E trazer, tá bom, eu quero a partir de hoje influências positivas na minha vida. Cerque-se de pessoas que ajudarão você a despertar a coragem, a esperança e aquilo que você tem de mais nobre e de mais bonito. Que Deus nos abençoe neste propósito. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Até a semana que vem, se Deus quiser. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos iam desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. E Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem.